Maravilha, então, gente. Semana 18, alelos múltiplos, biologia A. Então, nós terminamos a parte ali da primeira lei de Mendel, falamos dos casos especiais da primeira lei, onde entrou ali a ausência de dominância, falamos de alelos letais, da questão da letalidade, fizemos alguns exercícios para fixar o conteúdo, e agora a gente entra num conteúdo que também aparece bastante no vestibular, tá? Tanto a primeira lei, quanto essa parte aqui, a gente não pode, né, deixar de lado, porque são conteúdos que sempre aparecem aí em vestibular. Primeira lei, segunda lei, a gente tem que dominar bastante, tá? Só que agora, a gente vai trabalhar, antes de entrar na segunda lei, o que nós chamamos de alelos múltiplos ou polialelia. Então, a gente fala aqui de pelagem de coelhos, falamos de sistemas sanguíneos, como o sistema BO, tá? E vamos entender o que são alelos múltiplos, então. Então, vem comigo, bora lá. Quando você fala de alelo múltiplo, veja, eu tenho cromossomo homólogo aqui. Preciso lembrar o que é um cromossomo homólogo. Cromossomo homólogo, você recebeu um cromossomo do seu pai e você recebeu um cromossomo da sua mãe, né? Então, eles são iguais. Eu recebi um cromossomo número 1 do meu pai, recebi um cromossomo número 1 da minha mãe. Esses dois cromossomos 1, eles formam um par, que é o par 1, né? Daí tem o par 2, o par 3, o par 4, o par sexual, né? Esses cromossomos são iguais. Iguais em quê, Giovanni? Em tamanho. Iguais em posição do centrômero. São iguais em genes. Então, se de um lado tem o gene do tipo sanguíneo, desse lado também tem gene de tipo sanguíneo. Só que a informação que esse gene traz pode ser diferente. Meu pai pode me dar uma informação para tipo sanguíneo A. A minha mãe pode me dar uma informação para tipo sanguíneo B. E aí, nesse caso, eu serei AB, né? Então, você tem ali no cromossomo o que nós chamamos de locus. Locus é o local onde você encontra um gene. E esse local, ele pode ter mais do que dois alelos. Até agora, nós estudamos só, tem um azão, tem um azinho. Mas e se ele tiver mais? Né? Azão, azinho, alinha. Né? A1, A2, A3. Né? E aí? Aí entra como um caso de polialelia. 3 ou mais alelos. Na pelagem de coelhos, a gente vai ter mais do que 3, inclusive. E aí, cada combinação só vai manifestar um único fenótipo. Então, se eu recebi um gene A do meu pai, um B da minha mãe, eu manifesto o quê? Tipo sanguíneo AB. Então, a gente só manifesta uma característica de cada vez, tá? Mas a gente tem possibilidade de vários fenótipos aqui. Então, em relação ao tipo sanguíneo, eu posso ser A, eu posso ser B, eu posso ser AB, eu posso ser O, né? Então, mas é um caráter de cada vez. Quem está acompanhando essa aula, você vai dizer, eu tenho tipo sanguíneo O, eu tenho tipo sanguíneo AB, eu tenho tipo sanguíneo B. Mas veja que tem mais de 2 alelos envolvidos, tá? Então, a gente vai ter aí essa situação. Características da polialelia. Ocorre com um par de cromossomos homólogos em determinado locus gênico. Locus é o local onde você encontra o gene. Se você imaginar que o DNA é como um livro de receita e que esse DNA está na constituição dos cromossomos, então os cromossomos são o nosso livro de receita. O locus gênico é como se fosse as páginas que a gente encontra essa receita, tá, gente? O gene apresenta 3 ou mais alelos, com ou sem dominância, né? Então a gente vai observar, nem sempre ele domina. Pode ser uma situação de ausência de dominância. Forma um número variável de genótipos e fenótipos diferentes. Então, antes de entrar na prática, né, eu estou trabalhando um pouquinho da teoria aqui com vocês. Vamos começar falando de polialelia, de alelos múltiplos, associado à cor do pelo em coelhos. Veja que nós temos aqui 4 alelos. O alelo Czão, o alelo CCH, o alelo CH e o alelo CA. O alelo Czão, ele domina todo mundo. Então, olha só, o alelo Czão domina todo mundo. Ele domina o CCH, que domina o CH, que domina o CA.
O alelo CCH domina o CH e domina o CA. O alelo CH domina o CA. E o CA não domina ninguém. Então, você tem a possibilidade, nesse loco gênico, de ter qualquer um desses 4 alelos. No homólogo dele é a mesma coisa. Então, imagine combinações: Czão-Czão, Czão-CH, CH-CH, CH-H, né? Você tem 16 combinações aqui possíveis, tá? Então, aqui a gente tem lá, olha só, quando ele tem genótipo que tenha pelo menos o Czão, porque o que tiver aqui do lado ele domina, né? Então, se tiver pelo menos um Czão, ele vai ser do fenótipo selvagem, que é o cinza escuro, também chamado de agouti. Agora, se ele não tiver o Czão, quem passa a dominar é o CCH, que é o famoso chinchila, né? Por isso a abreviação CH, né? Chinchila é o cinza claro, o agouti é o cinza escuro. Aqui está a imagem do coelho, né? Para você ter a ideia ali, ó. Então, aqui nós temos 3 possibilidades de genótipo. E aí, você tem o Himalaia. O Himalaia é representado pelo H. O H só domina o Azinho, né? Então, tem duas possibilidades de genótipo. O Himalaia branco com as extremidades pretas. E o coelho branco, ele é o albino. E o albino é o recessivo, não, né? Não domina ninguém. Ele só se manifesta em dose dupla. Então, veja, nós temos aqui 4 fenótipos. Temos aqui quantos genótipos? 4, 7, 9, 10 genótipos. Então, 4 fenótipos e 10 genótipos, quando a gente fala da pelagem de coelhos. Legal? Saímos da pelagem de coelho. É lógico que, se você pensar no Enem, pensar no vestibular, é muito mais provável que eles cobrem polialelia em humanos. Beleza? Como que é uma polialelia em humanos? O sistema BO é um exemplo de polialelia em humanos. Um pouquinho do histórico, gente, do sistema BO. O sistema BO, ele foi estudado por um cara que dedicou a vida inteira dele, praticamente, para estudar sangue. O Karl Landsteiner, ele descobriu o sistema BO no ano de 1900. 1901, ele vai ganhar prêmio Nobel em 1928 somente, por essa descoberta, né? Porque não é assim, descobri e está resolvido. Não, gente, tem muita coisa a ser estudada ainda, né? Ele faz ali as combinações entre o plasma e as hemácias de diversas pessoas, resultando aglutinações. A palavra aglutinar significa colar, tá? Se você já fez um caramelo na panela, aquela caramelização é a aglutinação que a gente vê nos glóbulos vermelhos acontecendo, tá? É um processo de caramelização. Descoberta dos tipos A, B e O. Ele não descobriu o AB. O AB foi descoberto posteriormente pelo estagiário dele, Von de Castelo e Sturlin, né? Então, descobriram o tipo AB. Foi descoberto posteriormente. Beleza? Então, por isso que os livros de biologia vão falar 1900, 1902, porque somente em 1902 que a gente fechou a questão, né, do sistema BO por completo. Isso aqui você não precisa decorar, isso é curiosidade, tá? Os tipos de sangue, qual é o mais comum? 87% da população ou é O ou é A. Então é mais ou menos, gente, um pouco mais de 40% da população é O, um pouco mais de 40% da população é A. E aí você tem 10% que é B e 3% que é AB. O O negativo é o doador universal. Quem tem esse tipo sanguíneo é 9% da população. O RH positivo, 85% das pessoas têm RH positivo e 15% tem o RH negativo. Tá? Só curiosidade. Essa tabela aqui é importante, ela precisa estar na tua cabeça. Se o teu sangue é A, significa que você recebeu um alelo A do seu pai, um A da sua mãe, ou um A do seu pai, um Izinho da sua mãe, ou vice-versa. O aglutinogênio, né, é a substância, é o antígeno. O aglutinogênio, ele é
uma substância que vai estar presente na membrana das hemácias. O alelo A, ele não domina o alelo B. Eles têm o mesmo, né, o mesmo poder, digamos assim. Tá? Eles empatam em poder. Então, o alelo A não domina o B não domina o A. Isso aqui envolve, galera, um exemplo de codominância. Eles são codominantes. Por isso que existe a possibilidade do indivíduo ser AB. Mas eles dominam o izinho. Tá? Então, eles acabam dominando o izinho. Então, no sistema BO, envolvem duas observações. Envolve uma codominância, mas ao mesmo tempo envolve uma dominância completa. Olha que interessante, né? O IA é codominante ao IB, mas ambos são dominantes em relação ao izinho. Então, quem tem sangue A vai ter, na membrana das suas hemácias, o antígeno A. O que é o antígeno, gente? Você vai lembrar lá das aulas de membrana celular, membrana plasmática, do glicocálix. A hemácia é uma célula anucleada nos mamíferos, mas ela tem membrana, ela tem glicocálix. O glicocálix do tipo A faz com que eu tenha sangue A. Esse glicocálix a gente chama de antígeno ou aglutinogênio. A aglutinina é o anticorpo. Quem tem sangue A já nasce com anticorpos anti-B. Agora, gente, é importante que vocês lembrem lá das aulas de tecido sanguíneo, né? Nós não estudamos aqui ainda, mas você já estudou isso na escola. Quando você estuda a composição dos elementos figurados do sangue, 45% do teu sangue é formado por elementos figurados. 44,9% é hemácia. Os anticorpos, eles compõem menos de 3% do teu sangue. Então, você tem muito mais hemácia do que anticorpo. É importante que você tenha isso, né, no seu raciocínio. Você tem muito, mas muito mais hemácia do que anticorpos. Então, a quantidade de hemácia é gigantesca. A quantidade de anticorpos é mínima. Mas quem tem sangue A já nasce com anticorpos anti-B. É uma quantidade mínima, mas está lá. Menos de 3% do teu sangue, né? Ali vai ter anticorpos. E aí você tem o quê? Você tem isso presente no plasma sanguíneo. Quem tem sangue B, significa que tem aglutinogênio B. Quem tem sangue A, tem aglutinogênio A. Quem é AB, né? Tem aglutinogênio A e tem aglutinogênio B. E quem tem sangue O é o famoso zero. É zero aglutinogênio. Por isso que o correto nem é falar ABO, é falar AB0. Foi um erro de tradução, é ABO, AB ou AB0, né? Mas popularizou isso até no meio acadêmico. O cientista fala ABO e tá tudo bem, né? Quem tem sangue B já nasce com anticorpos anti-A. Quem tem sangue AB não pode ter anticorpos nem anti-A nem anti-B, porque senão ele ataca ele mesmo. E quem é O ou zero já nasce com anticorpos anti-A e anti-B. Beleza? Então essa tabela tem que estar na sua mente, tem que estar na sua cabeça. E lembre-se, você tem muito, mas muito mais hemácia do que anticorpos. Anti-A, anti-B, tá? Porque esse raciocínio vai ser importante para a gente entender a doação de sangue, né? Então, reforçando, ó. Professor, eu tenho sangue A. Se você tem sangue A, você tem glicocálix A e anticorpos B, né? Quem tem sangue B tem aglutinogênio B e anticorpos A. Quem tem sangue AB, não tem anticorpos. Quem tem sangue O, não tem aglutinogênio, mas tem anticorpos A e anticorpos B, né? Anti-A e anti-B. Então, é importante que se o exercício falar um casal em que o homem não possui aglutinogênios, ou seja, se o homem não possui aglutinogênios, significa que ele é O, né? E a mulher não possui anticorpos, significa que essa mulher é AB, né? Então, às vezes, ele te conta a historinha dessa forma. A partir do estudo, então, do Landsteiner, né, e dos demais cientistas ali em 1902, saiu o padrão de doação de sangue. Quem é O é o doador universal, quem é A pode receber O, quem é B pode receber O, quem é AB pode receber O,
mas o ideal é que receba sempre, priorize sempre sangue do mesmo tipo, né? Mas se precisar, o AB pode receber O, o AB pode receber A, porque conhece a substância A, conhece a substância B. Só que olha um detalhe, gente. Imagine aqui o seguinte. É aqui que eu quero pegar o raciocínio com vocês. Imagine que você tem um paciente e esse paciente está precisando de sangue. E o sangue desse paciente é um sangue A. Tá? Esquece positivo e negativo por enquanto. Tá? Vamos falar só desse sistema BO. E esse paciente, ele precisa receber sangue. Tá? Então, você tem aqui um doador. Se esse paciente tem sangue A, significa que ele pode receber o quê? Significa que ele pode receber sangue A e que ele pode receber sangue O, certo? Mas vamos supor que tenha acontecido um erro e que esse paciente tenha recebido um sangue B. Isso é um erro, né? Esse paciente recebeu um sangue B. Alguém errou, um erro médico aqui, tá? Se ele recebeu o sangue B, vamos lá. Quem é B tem anticorpos o quê, galera? Anti-A. Quem é A tem anticorpos o quê? Quem é A, deixa eu colocar na cor vermelha aqui só para ficar visual para vocês. Quem é A tem anticorpos anti-B. Pergunto para vocês, são os anticorpos do paciente que vão atacar as hemácias do doador? Ou são os anticorpos do doador que vão atacar as hemácias do paciente? Pensa comigo. Quando eu falo do paciente, eu estou falando de pelo menos 5 litros de sangue no corpo desse paciente, tá? Quando eu falo de um doador, eu estou falando de 500 ml. Em 500 ml, a quantidade de anticorpos ela é significativa? Não, gente. Né? A quantidade de anticorpos em 500 ml, essa quantidade aqui ela não é significativa. Então, não são os anticorpos do doador que vão destruir as hemácias do paciente. Não é aí o problema. Por quê? O paciente ele está precisando de hemácia. E em 500 ml tem muita hemácia. E os anticorpos em 500 ml, isso é desprezível. Então, qual é o problema, gente? O problema é o seguinte. O receptor, o paciente, ele tem anticorpos anti-B, que em 5 litros de sangue é pouco. Mas quando ele recebe as hemácias do doador, que são muitas, esses anticorpos começam a atacar as hemácias do doador. E essas hemácias do doador, elas começam a caramelizar, elas aglutinam. E elas aglutinam e começam a entupir os túbulos renais, levando à insuficiência renal e morte. Tá? Então, qual é o problema na transfusão sanguínea? O problema na transfusão sanguínea é que quando a pessoa recebe um sangue que não é o dela, não são os anticorpos da pessoa que vão destruir as minhas hemácias, são os meus anticorpos que destroem as hemácias da pessoa. Só que nessa destruição das hemácias da pessoa, elas aglutinam, elas colam uma nas outras. E ao colar uma nas outras, isso vai causar o quê? Entupimento de vasos, entupimento de túbulos renais. A pessoa não consegue filtrar o sangue e morre, né? Insuficiência renal. Então, lembre-se, quem é destruído não são as hemácias do paciente, porque o doador, a quantidade de anticorpos em 500 ml, ela é segura, gente. Porque você vai dizer, professor, como que o AB, né, pode receber sangue A se no sangue A tem anti-B? Tem anti-B aqui, galera. O A pode doar para B? Pode. No máximo 500 ml. Porque até 500 ml é seguro. Por isso que às vezes você vê o banco de sangue por aí pedindo, implorando sangue do mesmo tipo que o paciente precisa. Porque você pode fornecer um sangue A para quem é AB. Você pode fornecer um sangue B, mas lembre-se, o sangue B tem o quê? Anticorpos anti-A. Então ele vai atacar as hemácias A, né? Só que até 500 ml é seguro. Mais do que isso, daí tem que usar o mesmo sangue do paciente, né? Beleza?
A mesma coisa acontece com o O, né? O O é do universal, mas o O tem anticorpos anti-A e tem anticorpos anti-B. Então, até 500 ml é seguro um receptor receber sangue O, né? Mais do que isso, tem que ser o mesmo tipo sanguíneo do paciente. Beleza? Seguimos. Um exercício aqui. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo na ordem em que aparecem. Pessoas que pertencem ao grupo sanguíneo A têm na membrana plasmática das suas hemácias o quê? Se ela tem tipo sanguíneo A, elas têm aglutinogênio A, né? E no plasma sanguíneo, a aglutinina o quê? A aglutinina anti-B. As que pertencem ao grupo sanguíneo O não apresentam aglutinogênio, né? É o tipo 0 na membrana das suas hemácias. Gabarito, letra A, né? Federal do Rio Grande do Sul, 2018. Terminamos. Na próxima aula, eu vou comentar com vocês desse fenótipo Bombaim, que é o falso O. Tá? Não vou comentar hoje. Hoje o nosso foco foi aqui na questão, né, geral de polialelia. Na semana que vem a gente fala do fenótipo Bombaim e do sistema RH, tá? E aí a gente fecha a parte de grupos sanguíneos. Então, vou fazer um intervalinho aqui de 4 minutos, 3h26 agora, 4 minutinhos, só o tempo de eu trocar o slide. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou por aqui, tá? Mas 3h30 a gente volta, tá? Verdade, Rafael, nem parece, né, uma questão da federal ali, né, do Rio Grande do Sul. Verdade. Bem básica, né? É bem umas questões bem difíceis lá.